Ah! Oi, Eli Carvalho, como estão vocês? Bem-vindo a mais um Podcastoné! Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, seja bem-vinda. Isso é que deixa a gente bastante contente aqui. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar para vocês que a Clau está vindo aqui devido a um projeto chamado Escritor Completo, que é a união de vários escritores, né, vários coautores, né? Assim como o Enio Carvalho faz parte, né, a Clau também faz parte desse projeto, e outras pessoas que você pode conferir aqui no nosso canal. Muito obrigado, Clau, por ter aceitado o nosso convite. Enio Carvalho, muito obrigado mais uma vez, a gente está junto, né, e vamos continuar assim por um bom tempo. Espero que mais 25 anos, Enio Carvalho. Eita, isso é bom. Pelo menos ele sabe pedir para o Papai Noel alguma coisa, né? Tá bom. É isso aí. Mas, sem mais delongas, Enio Carvalho, nós aqui temos nossa convidada especial de hoje, o capítulo dela, que é um capítulo muito interessante. Sabe por quê, Enio Carvalho? O título do capítulo dela é Diga Sim à Vida. Uau, hein? A vida, Enio Carvalho. Não é diga sim para você, diga sim para não sei o quê, diga sim para a transformação, não. Para a vida, Enio Carvalho. Daqui a pouco você vai fazer as perguntas para ela, porque antes eu gostaria de apresentá-la. Ela, Clau Paragui, né? Ela, além de professora, terapeuta e moduladora quântica, é graduada em letras, português e inglês pela PUC, lá do Rio Grande do Sul, formada pelo Instituto Evolução Quântica de São Paulo em terapia quântica, com hipnose em quanto digital e modulação quântica, utilizando o, se não me engano, equipamento Morphozoom, não é isso? Morphozoom, exato. Morphozoom. Depois de aposentada, você acredita, Enio? Tão nova? Eu acho que tem coisa errada aí, Enio. Você vai de aposentadoria, nova desse jeito, já está aposentada, partiu para a área de terapia e está feliz nessa missão de ajudar o próximo. E ela vai hoje aqui, Enio Carvalho, para você que está assistindo, fique ligado que ela vai dar ótimas dicas para você que quer também dizer sim à vida. Então fica até o final para ouvir essas dicas que a Clau tem para dizer para a gente. Agora eu passo para ele, o meu querido amigo, companheiro e irmão Enio Carvalho, para que comece as perguntas para a nossa convidada de hoje. Clau, seja bem-vinda. Primeiro, tem alguma coisa que você, ao escrever o livro, você coloca um nome. Da onde que vem o nome que você coloca, que você se intitula Clau Paragui? É Clauceni, o meu nome completo, Clauceni Paragui Pinto. Paragui é espanhol. Uau! Faltou de currículo dela, é espanhol. Veio dos meus avós maternos, né? Avós e bisavós maternos. E o último nome, que é Pinto, né? Aí já vem de portugueses, que é da família do meu pai. Ah, tá. Muito bem. Você escreveu, faz parte da equipe dos 15 escritores que escreveu um capítulo no livro Diga Sim para Você. E o título que você tem é Diga Sim para Você. Como assim? Explica pra gente, qual a origem do título? É meio que plágio ou ele está ligado ao tema do foco principal da sua vida? Diga sim à vida, né? Porque eu, cedo, eu ainda muito jovem, tive muito problema de saúde, né? E sempre tive uma vontade muito grande, uma vontade ferrenha de vencer isso, né? Esse problema. Cheguei a ficar desenganada, né? E na época, os meus pais, inclusive, reuniram uma junta médica com 14 médicos. 13 médicos disseram que não teria jeito, porque eu estava com uma hepatite
e como eu não me recuperava, ela ia a cada mês, aquelas dosagens de transaminase e bilirrubina, elas não baixavam, que eu era muito travessa, muito levada, elas aumentavam. Então, chegou num ponto que eu cheguei a ficar desenganada. Aí, dessa junta médica, os médicos 13 disseram que, como eu tinha muita restrição alimentar na época, agora as pessoas que têm hepatite podem comer quase tudo. Na minha época, era uma restrição tremenda, né? Então, eu pedia muito para minha mãe que me desse alguma coisa que eu gostava, mas que para quem tinha hepatite era proibido. Então, os médicos sabedores disso disseram para os meus pais, olha, a Clau, ela está desenganada, então vocês não restringam mais, podem dar o que ela pedir. Sim, lógico, né? Porque se uma pessoa está desenganada, para que restringir a alimentação, né? Aí houve um médico na época, eu nunca esqueço desse médico, Dr. Célio Muniz. Ele atendia ali em Ipanema, na Visconde de Pirajá. Então ele disse, não, eu não concordo, porque esta moça, ela é muito forte espiritualmente, ela é muito teimosa e ela é muito jovem. Então, eu acredito, sim, que pela vontade dela, pela postura dela, ela ainda vai se recuperar porque ela quer viver. E assim foi. Os meus pais recorreram a todos os lugares. Você sabe, né? Quando uma pessoa está desenganada, imagina o seguinte, uma filha única, desenganada, uma menina jovem, né? Com toda... Eu era muito bonita, né? Então, aí a minha mãe desesperada. Então, a minha mãe tentou tudo. Eu me lembro que o meu pai foi até o Zé Arigó. Lembra do Zé Arigó? Foi ao Zé Arigó, ia em centro, tudo. Até que uma vez, uma moça que fazia ginástica com a minha mãe indicou um centro kardecista que tinha ali em Ipanema, acho que era na Rua Redentor. Então, eu já estava muito mal, eu já não podia mais levantar, eu não tinha mais autonomia para ir tomar meu banho. O meu pai me pegava no colo e me botava na banheira, né? Então, eles me arrumaram um sábado à tarde e eu fui a esse centro de Allan Kardec, ali em Ipanema. Então, quando eu cheguei lá, eu fui numa cadeira de rodas, as pessoas que estavam lá na frente, aqueles mestres principais, né? Disseram, olha, está entrando aqui nesta sala uma irmãzinha que está realmente muito doente, mas ela não vai fazer a passagem agora. Ela ainda tem muita vida pela frente. Eu quero dizer isso para os pais dela, para que se tranquilizem. Venham, sentem aqui na frente. E assim foi. Eu fui, participei dessas reuniões todos os sábados, né? E eu estou aqui hoje, olha, com vocês. Você coloca tudo no passado. E tem uma frase que você colocou aí nessa sua autobiografia, era teimosa. E hoje, você continua teimosa? Não, eu já melhorei muito, sabe por quê? Eu estudo profundamente o autoconhecimento, né? Então, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo um pouquinho, né? E hoje eu posso dizer que eu sou só um pouquinho teimosa. Então isso não é qualificação, isso já faz parte de você. Exato. Você escreve no seu capítulo uma frase muito interessante logo no começo. Você escreve assim: há muita gente que vive sem alegria, apenas existe. Explica para mim essa frase. O que você quis dizer com isso? Isso é muito, assim, é a maioria das pessoas, né? As pessoas vivem no piloto automático, né? As pessoas trabalham, as pessoas vivem para pagar boletos, né? As pessoas vivem, às vezes,
com problemas 20 anos num casamento e não se separam, não têm coragem de se separar. Então, a minha personalidade, a minha teimosia não me deixou fazer isso, né? Sempre que eu não estava bem num casamento, eu me separava. Então, eu tenho nas costas 5 casamentos. Oh. Uau. Ela gosta de casamentos, Zene. Ela já fez vários. Exatamente. Porque eu fui filha única, né? Eu digo eu fui pelo seguinte, o meu pai teve uma relação extraconjugal e quando eu tinha 21 anos, nasceu uma irmã. Então, mas nessa época, eu assim, quando eu estava me referindo a que eu estava doente, eu era filha única, né? Hoje eu tenho uma irmã que eu adoro, maravilhosa, ela tem 2 filhos, eu tenho 2 sobrinhos lindos, né? Então, eu digo o seguinte, as pessoas vivem, às vezes, 10 anos infelizes, né? Quantos casos a gente vê aí de pessoas que são agredidas e ficam num casamento, né? As pessoas vivem automaticamente, elas trabalham, comem, dormem, elas não param nem um instantinho para refletir, para olharem para elas. Então, essas pessoas, elas simplesmente existem, né? Não há um questionamento, não há uma reflexão. Mas isso tudo é falta de conhecimento, de autoconhecimento, né? Porque quando a gente vai buscar o autoconhecimento, realmente você começa a ser mais feliz, porque você começa a se reconhecer como ser divino que é, você começa a se respeitar mais, você começa a se amar mais, e daí tudo começa a melhorar. O nosso desenvolvimento é baseado no nosso autoconhecimento. Conforme nós nos conhecemos melhor, mais nós podemos avançar na vida. Autoconhecimento, mais uma só. Autoconhecimento e física quântica. O que uma coisa tem a ver com a outra? Dona Clau? Boa pergunta. O autoconhecimento é você se conhecer, né? Então, por exemplo, eu digo para você, eu sou teimosa, né? Então, isto é uma sombra minha. Eu posso dizer para você, Enio, eu sou super ciumenta. Então, isso é outra sombra minha. Agora, como é que eu vou combater isso? Eu vou combater isso na hora que eu admitir que eu sou teimosa, eu sou ciumenta, entende? Porque quando você está consciente da sua sombra, é mais fácil de combater a sombra. Agora você vê que há pessoas que elas não admitem, elas dizem, não, eu não tenho esse problema, eu sou perfeita, entende? Então, essas pessoas que se acham perfeitas e que não são, porque ninguém é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, neste planeta. Porque este planeta é a nossa escola para a evolução, para o desenvolvimento. Entende? Então, ninguém é perfeito. Nós somos luz e sombra. E como é que eu faço? Eu não posso apagar as minhas sombras, porque as minhas sombras fazem parte de mim, mas eu posso iluminar as minhas sombras, não é isso? Eu posso me trabalhar, então eu posso começar a me valorizar mais, a me respeitar mais, a me priorizar mais, e começo a entender o seguinte, que eu sou um ser único, eu não tenho que ser ciumenta, porque se alguém está comigo, é porque quer estar comigo, né? Então, é isso, o autoconhecimento é isso, é você se conhecer, você olhar para as suas qualidades, as suas sombras, você saber melhorar as suas sombras, né? E você dizer sim para você. Porque o que causa também muita infelicidade às pessoas? A pessoa, ela diz não para ela e diz sim para o outro. Então, a pessoa está sempre dizendo sim. Ela sempre é super gentil. Olha, as pessoas que dizem assim, olha, aquela pessoa ali é super bacana, pode contar com ela, porque tudo a pessoa faz para você. Mas olha só,
quando você faz tudo para alguém, você faz alguma coisa negativa para você. Porque, olha só, a gente não está sempre disposto a ajudar, a sair com alguém. Então, você tem que ter consciência, segurança de dizer, se alguém te convida para sair, você dizer, não, meu querido, hoje eu não posso sair, eu não estou com vontade, eu quero dormir, eu quero assistir um filme na Netflix, simplesmente eu não quero sair de casa, entende? Então, eu estou dizendo sim para mim. Porque quando eu faço uma coisa que eu não quero, eu estou dizendo não para mim e sim para outra pessoa. E a cada vez que eu sou contrariada, cresce uma sombra dentro de mim. Aquilo fica lá, aquela mágoa, aquela coisa incômoda, fica lá no meu inconsciente. Então, eu tenho que cuidar muito bem de mim. Eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar, eu tenho que me priorizar. E na medida que eu me amo, eu vou ser capaz de amar o outro melhor. Na medida que eu me respeito, que eu me entendo como ser divino, como um ser único, eu vou entender o outro melhor, porque eu também vou respeitá-lo. Eu vou saber também, quando eu quiser fazer alguma coisa e a outra pessoa não estiver com vontade, eu vou entender. Entendeu? Então, isto é autoconhecimento. Agora, a física quântica é outra coisa, né? Totalmente diferente. Física quântica é a física que foge da física mecanicista, da física newtoniana, né? A física quântica é que nos proporciona o avanço incrível nas terapias que estão aí, né? A física quântica é que nos proporciona estudar profundamente a biologia da crença, né? Onde os cientistas já provam, como o Bruce Lipton, que o ambiente pode modificar uma célula, né? Então, descobre-se que nós não somos frutos da hereditariedade. Nós temos os nossos genes, que vieram do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, mas o ambiente em que nós vivemos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa postura mental influi terrivelmente. Eu sou uma prova viva disso. Eu posso contar outra história para vocês, onde eu provo que a minha crença, a minha fé, a minha confiança modifica o estado de uma célula. Por você não ser teimosa, você pode contar isso novamente. Eu ia falar isso agora. Pode contar. Aproveita e já conta. Que as pessoas querem saber. Ah, é? Vocês querem que eu conte? Lógico. Ué, tá aqui pra isso. Mas aí, isso aí foge do livro, tá? Bom... algum problema, Hélio Carvalho? As outras pessoas, Léo, isso nem precisa perguntar. O resto da conversa está no livro. Bom, então continua, Cláudio. Bom, eu, em função dessa doença que eu tive, hepatite, uma atrás da outra, né? Eu tive hepatite, todas as hepatites que vocês podem imaginar. Hepatite A, hepatite B, hepatite C. Aí, tive hepatite C, e fiz aquele tratamento que se faz com interferon e ribavirina. Quando você faz esse tratamento com esses remédios, o que acontece? O vírus pode ser negativado ou não. Quando ele não é negativado, ele vira doença crônica, né? Ou seja, você vai conviver com aquele vírus lá quietinho no seu órgão, no seu fígado, né? E você, claro, você vai seguir a tua vida de uma forma regrada, por exemplo, não vai beber álcool, não vai tomar bebida alcoólica, né? Não vai fazer excessos, essas coisas. Então, eu cheguei também neste estágio, né? E daí, eu passei sempre muitos anos assim, sem fazer exames, porque essa coisa de você ter uma doença que te acompanha desde a juventude é extremamente estressante e cansativo, né? Você sabe, você está com aquela ameaça sobre a sua cabeça sempre.
Então, eu passei, assim, sempre 5, 10 anos sem fazer nada, sem fazer exames, para eu não me estressar. Aí, agora, há pouco tempo, eu fiz exames, e aí os meus exames apontaram o seguinte, que em função das décadas que passaram e de eu não ter tomado muito cuidado, então, eu estava novamente com um problema no fígado, talvez para se transformar já numa cirrose. Então, eu escutei aquilo que a médica falou, eu sou da aeronáutica, porque eu sou pensionista da aeronáutica, isso me foi dito lá no HFAG, no Hospital da Aeronáutica, lá na Ilha do Governador. Então, eu sou muito tranquila, sabe aquela coisa assim? Pode escutar o que você escutar, que eu fico tranquila. Porque eu acho o seguinte, as coisas têm que acontecer, as coisas vão acontecer, né? Sim. Então, aí eu peguei e falei com um terapeuta, que é amigo meu, que é da minha área, né? Mas nós temos um princípio assim, quando nós estamos doentes com algum problema, nós nunca nos tratamos, né? Nós pedimos ajuda a um colega, a um amigo, a uma pessoa com a qual você se identifique. Então, eu pedi ajuda a um amigo querido, ele é um terapeuta espetacular, ele é um modulador quântico, ele é um terapeuta também quantiônico, ele trabalha com outra mesa, que eu não trabalho, eu não tenho este curso, e é uma pessoa assim, de bom coração, porque, em geral, veja bem, eu posso dizer em geral, porque a gente nunca pode assim generalizar, né? Os terapeutas todos têm muito amor no coração, têm muito boa vontade, querem muito ajudar, né? Então, quando chega uma pessoa para mim, para eu tratá-la, eu boto tudo que eu posso, todo o meu sentimento. Antes de cada pessoa que eu boto na Morphos, eu boto lá a minha mão e emito muito amor para ela, que todo o meu amor, todos os sentimentos mais puros cheguem até ela. E isso funciona muito, né? Aí nós já estamos realmente falando de física quântica, estamos falando de multidimensionalidade também. Então, aí eu determinei assim, bom, a previsão é que o meu fígado vá se deteriorar o tecido e vá virar cirrose. Só que vocês sabem, o fígado é o único órgão que pode se regenerar totalmente, né? Há uma renovação celular e ele pode virar outro fígado. Ele pode virar um outro fígado novinho, sem problema. Então, eu me concentrei nas minhas meditações e disse, o meu fígado vai dar origem a outro fígado saudável. Nas minhas meditações, todo dia eu faço a minha meditação. Nós estamos com um pequeno probleminha técnico. Fortemente. Aí é o que eu digo para vocês da biologia da crença. Como é que a crença modifica a célula? Como é que realmente nós não somos totalmente produtos da hereditariedade? Os genes não regulam a nossa vida, entende? A nossa mente, a nossa crença, junto com todo um conjunto de coisas, é que regulam. Antigamente, se tinha aquilo como determinismo, né? O pai teve câncer, então todo mundo vai ter câncer. Oi? É o seguinte, Cláudio, nessa sua fala, baseado no que você disse anteriormente, você disse assim, as coisas que têm que acontecer, elas vão acontecer. E aquilo que você está falando agora, você está dando um bloqueio no desenvolvimento das coisas que não são favoráveis ao seu desenvolvimento pessoal. É isso? Ou eu não entendi? Não, você tem razão. Nós somos preparados para acreditarmos num determinismo, né? Então, assim, você nasceu para isso, você vai ser isso. Mas já se sabe que há N fatores que podem modificar isso.
N fatores, gostei. N fatores, gostei. Ficou parecido com ele. Nossa, horrível! Horrível! Então, há N fatores que podem modificar isso, como este fato que eu estou trazendo para vocês, da biologia da crença, da diferença que pode ocasionar uma mente saudável numa célula doente, né? A sua vontade, a sua gana de viver, entende? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que esse terapeuta, quando pegou o meu caso, ele falou para mim, realmente vocês têm uma porcentagem de 90% a 100% para esse problema se transformar em cirrose. Mas ele trabalhando lá e eu trabalhando aqui com a minha mente, hoje essa porcentagem caiu para 2%. Uau! 2%. Então, isto é uma prova viva de que realmente nós podemos modificar as coisas ao nosso redor baseados na nossa mente, na nossa crença e na nossa fé. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus nos disse, não é? Não sou eu que te curo. O que te cura é a sua fé. E é verdade. Ô, Cláudio, no livro, vamos voltar um pouco do livro agora. Sim. Começa assim o seu capítulo. Acredito sinceramente que devemos ser ousados e resilientes. A vida não é para fracos. Não é para os fracos. Isso também já não é uma crença? Você está falando, ó, quem for fraco não vai conseguir. Só quem é forte não está já estabelecendo uma crença? Eu acho que crenças, ninguém pode dizer que não tem crença. Sim, né? Exato. É verdade. Sempre a gente tem alguma crença, né? E há também as crenças positivas, né? Sim, crença é crença, né? Não pensemos somente em crenças negativas. Há crenças positivas. Por exemplo, essa crença, eu vou me curar, eu vou conseguir, isso é uma crença positiva. Sim. Não é verdade? Agora, as pessoas são fracas, por quê? Porque as pessoas são muito manipuladas, né? Existe um sistema atrás de nós, existe uma mídia preparada para enfraquecer, manipular e colocar medo nas pessoas. Então, as pessoas que não têm este autoconhecimento, elas sucumbem a isso, porque elas não sabem como reagir. Entende? Então, a pessoa é fraca nesse sentido, que ela não tem meios para sair, ela não sabe como sair, ela não reconhece o poder que ela tem, ela não tem consciência do ser divino que ela não acredita que ela tem Deus dentro dela, que o todo abrange todo o universo, e nós estamos dentro do todo. Deus e eu somos um. Eu, vocês e Deus somos um. Então, se a pessoa acreditar nisso, a pessoa não vai se deixar manipular mais por aquela coisa. Ah, eu fui pobre na infância, os meus pais passaram muito problema, então eu também vou ter escassez toda a minha vida, entendeu? Então, você começa a vencer essas crenças negativas, porque você sabe que dos 0 aos 7 anos, muitas crenças, toda aquela coisa que você escuta de pai e mãe, de professora, de vovó, vovô, tudo fica no teu inconsciente, entendeu? Sim. E aquilo aflora nas tuas ações, nas tuas reações. Então, sabedor disso, você tem que começar a lutar contra isso. E todo mundo tem essas crenças limitantes. Todos nós temos. Ô, Cláudio, agora eu quero saber o seguinte. No seu capítulo você falou, diga sim à vida. Mas quando é que você disse sim a ser escritora e a participar? Como é que foi essa história de você vir parar no projeto Escritor Completo? Como é que é essa história de escrever um livro? Como é que foi esse negócio de diga sim a qual autora? Bom, eu sempre tive, assim, uma vida que eu acho bem interessante, né? E eu sempre tive um pensamento assim,
Poxa, a minha vida daria um livro bem interessante. E quando a Cláudia Alves, que eu sou amiga da Cláudia, me convidou para o lançamento deste livro, eu encontrei o Edson lá na Livraria Travessa. E daí nós conversamos e eu contei para ele que eu tinha até alguma coisa escrita já, entende? Legal. Então ele falou, Cláudia, então você podia fazer parte desse nosso novo projeto que vai sair, é o próximo, não sei o quê. E daí eu fiquei pensando e decidi realmente fazer parte, porque o tema que eu escolhi, eu acho que ele é muito estimulante para as pessoas, porque as pessoas têm uma crença que depois que se aposentam, depois dos 60 anos, a vida acabou, você não pode fazer mais nada, não é isso? Claro que, graças a Deus, este mindset, esta mentalidade está mudando, mas eu diria que 60% ainda tem esse pensamento, não é isso? E a gente precisa desfazer isso, porque, veja bem, as pessoas com esta faixa etária que nós estamos, nós temos muito a oferecer, porque nós temos uma bagagem de vida. A gente já caiu, já levantou. Todo mundo sabe que para você chegar ao sucesso, você tem que passar pelo fracasso. Então, quantas vezes nós experienciamos coisas muito negativas? Quantas vezes nós experienciamos coisas fantásticas, maravilhosas, viagens incríveis? Quantas vezes nós lidamos com pessoas menos positivas, mas nós estamos aqui, ou seja, nós soubemos lidar e superar e caminhar e avançar, e nós estamos aqui. Então, a gente precisa contar isso para o mundo, para que as pessoas tenham ânimo, para que as pessoas tenham força de reagir, de viver e de entender. Enquanto se está vivo, há esperança. Você pode ter alegria, você pode amar, você pode namorar, você pode viajar, você pode fazer amor, você pode dar amor, tudo é possível. Por isso você não vai fazer igual o N. Carvalho, não, que começou com um livro e já tem 5 inscritos, né? Aí eu não Porque sei. esse é o primeiro capítulo. Sei no assunto. Esse é o primeiro capítulo. Pergunta pro Hélio pra você ver. Começou assim. É com você, senhor Hélio Carvalho. No filme A Procura da Felicidade, pai e filho, o pai, depois de reprimir o garoto, quando eles estavam numa quadra batendo uma bola de basquete, a frase que marcou o filme, que é o que resume o filme, nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Como você qualifica essa frase na intenção das escolhas? De você poder checar com uma outra frase do Bill Gates, que é mais ou menos assim, se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Como é que você organiza isso dentro desse contexto que você disse a respeito de crenças? Bom, realmente eu concordo plenamente com esta frase do livro. Porque quando eu resolvi ser terapeuta, já aposentada, todo mundo foi contra, né? Porque disseram, mas Cláudia, você está maluca, você está doida, porque você está aposentada e agora você vai começar a estudar e tratar pessoas, vai aproveitar a vida, vai viajar, né? Mas eu, como sempre, graças a Deus, fui sempre uma pessoa que fiz muito o que eu quis, né? Não dei ouvidos, porque eu acho assim, ótimo, você pensa assim, agradeço a sua opinião, mas vou usar a minha, entende? Porque é o seguinte, você tem um chamado, né? Nós temos a nossa essência,
E a minha essência sempre foi assim de ajudar, de doar, né? Então, houve uma época que eu trabalhei numa casa de Allan Kardec, e depois que eu fiz todos aqueles livros de Allan Kardec, eu fui designada para dar passe de cura. Por quê? Porque eu tenho uma energia muito boa nas mãos. E realmente a imposição das mãos é muito importante, né? Quando você tem uma boa intenção, né? Então, eu sempre me baseei pelo que eu quis fazer, pelo que eu quero fazer. Mesmo hoje, já com mais idade, eu continuo neste tom, né? E acho que as pessoas realmente têm que fazer aquilo que querem, porque, veja bem, a vida é sua, né? É você que vai arcar com a consequência, seja ela boa ou seja ruim. Então, você pode escutar a opinião de alguém, mas se aquela opinião for diferente do que você quer, faça o que você quer. A vida é sua. Você que vai experienciar o bom ou o ruim, né? Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Nós somos responsáveis. Então, é isso que eu acho, né? Claro que o Enio falou, se você quer uma coisa diferente, você tem que mudar uma atitude, não é isso? Isso Albert Einstein já dizia, né? Você não pode querer um resultado diferente em algum tema se você fizer sempre a mesma coisa, né? E você vê que aquilo não dá certo. Então, se você quer um resultado diferente, você tem que ter uma atitude, um comportamento diferente, né? Mas isso é uma escolha, cabe a você, não é? Não tem esse pessoal agora aí, os jovens que é o nem estuda, nem trabalha, não quer fazer nada. Isso também é uma escolha. Você não fazer nada é uma escolha, né? Amanhã, depois, a pessoa pode estar dependente de A, de B, de C. É uma escolha, né? Então, e necessita de um esforço, né? Tão grande quanto fazer algo. Exatamente. Escolher não fazer é esforço. Já é uma escolha. Eni Carvalho, nós estamos quase chegando no final do nosso podcast. Eu gostaria de passar para você agora, ou para você fazer mais uma pergunta, ou para você fazer suas considerações finais. Bom, se você pudesse resumir uma sugestão para alguém que você está dizendo a ela, diga sim à vida, como seria isso, Cláudio? Eu diria, escute a sua essência. Se escute. Pare, reflita, medite, porque tudo está dentro de você. E quando você olha para dentro, você tem a resposta. Escute a sua essência. Faça o que te deixa feliz. Não agrade o outro, agrade a você. Seja você. Se ame mais, se priorize mais e seja mais feliz. Eu diria isso. Muito Por isso bem. que as pessoas ficaram até agora, Enio, para escutar isso. Você está ouvindo? É com você, senhor Enio Carvalho. Be happy. Muito bem, né? Be happy. I wanna be happy always, always. Muito gostoso esse bate-papo. Aos internautas que estiverem participando, saibam que a Clau Parraguirre, ela abre o nosso livro Diga Sim para Você. É o capítulo de número 1. Então, se você quiser saber mais alguma coisa, faça contato com ela. Foi um prazer imenso a gente poder bater um papo com você, distinguir aonde é que você coloca os botões na camisa para deixá-la ela bem fechadinha, de uma forma elegante e cômoda. Muito obrigado por esse bate-papo.
Agradeço também ao Léo por conduzir isso, a nossa conversa tão bem, aos internautas. E se vocês acharem conveniente, além do livro, fazer contato com a Clau, dá uma olhadinha nas entrevistas dos coautores que está no nosso YouTube lá, Enio Carvalho Instrutor, e você vai compor, como diz a Clau, a busca pela essência que está em você. Muito obrigado. Clau, os microfones são todos seus. Agora é totalmente seu para deixar o recado que você desejar para as pessoas que estão nos assistindo. Gente, Enio, Léo, eu agradeço muito este convite, fico muito feliz, porque aqui há vários objetivos, né? Nós divulgamos o livro, não é verdade? Nós mostramos cada um dos coautores, né? Mostramos o que essas pessoas fazem, o que eu faço. Eu divulgo o meu trabalho, porque eu também digo aqui, né, que atualmente eu sou terapeuta. Então, eu também digo, qualquer coisa, procurem a terapeuta Clau, porque a terapeuta Clau é ótima e vai saber bater um papo muito bom com vocês. Eu dou excelentes mentorias. Então, eu agradeço e acho que nós estamos colaborando com as pessoas, com o mundo, com o planeta. Nós estamos passando luz, e é isso que o mundo precisa hoje, de muita luz, para terminar com essas trevas que andam por aí. Exatamente. Muito obrigado demais, Cláudio. Tá? As redes sociais da Cláudia vão estar aqui no final desse vídeo e também na descrição desse vídeo. Lá você aproveita que está aqui assistindo, vai lá, tanto no YouTube, no Facebook e lá no Instagram dela, segue ela, tá? E quem sabe aí você não tem uma ótima oportunidade de conhecer uma terapeuta, de fazer uma consulta, né, Cláudia? Ó, claro. Ela já deu todas as dicas aqui, ó. Faço mentoria para o Brasil inteiro, ela já falou. Então, se você estiver assistindo em qualquer parte do Brasil do mundo, nós vamos deixar todas as informações para entrar em contato com ela. Eu só gostaria de deixar aqui uma nota, né, que o Zé Arigó, ele era um médium que incorporava o Dr. Fritz, né, que era um médico alemão. Então, só para quem não sabe o que é a história, só para ela ficar se atualizada aí, um pouco informada. Porque eu pensei que não ouviu falar, né? Não sabe, é isso. Nós escutamos, né? Então, ninguém sabe o que é. Nem sabe bobear o que é incorporar. Mas tudo bem, isso é outro assunto. Você pode até voltar aqui para falar sobre esse outro assunto, tá? Convidada. Tá bom, gente. Muito obrigada. Um beijinho para vocês. Um beijo. Beijo, Cláudio. Beijo, Enio Carvalho. Se você não ficar com ciúmes. Beijo, e a gente... Um beijo. E obrigado, viu, Cláudio? Se não der, Cláudio, é problema. Se não mandar beijo pra ele, você fica chateado. Fica magoado demais. Vou fazer um tratamento com o Enio para ele ser menos ciumento. Ótimo. Combinado. Então, mais uma vez, obrigado, Enio Carvalho, obrigado. E a você que ficou até agora, muito obrigado pela sua participação. A gente se vê no próximo podcast, sempre trazendo aqui um convidado especial, uma pessoa que seja coautora de um dos livros, ou seja, sempre um tema muito bacana e interessante. Então, até o próximo podcast, né? Um abraço a todos. Tchau.